1 Reis, capítulo 21. Faremos a leitura do verso 1 até o 16º. Lemos assim: Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então, Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a vinha, ou a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Oremos, irmãos. Ó Deus, Tu és o nosso Deus forte. Tu és o nosso Senhor que nos deu Suas ricas palavras, ó Deus, ou a Sua rica palavra, para que pudéssemos, ó Deus, ser fortalecidos, encorajados, exortados, ó Deus, na nossa caminhada. Concede, ó Deus, que nessa noite possamos mais uma vez, ó Pai, ao meditar na Tua palavra, sermos dessa forma, ó Deus, edificados por Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos aqui no capítulo 21 de 1 Reis, e para entendermos essa lastimante história, esse incidente com a vinha de Nabote, melhor com a sua vida, é bom que nós entendamos um pouco do contexto que vivia esse homem. O reinado é o reinado de Acabe. Este reinado acontece em Israel, reino do norte. Acabe, ele já está aqui por volta do seu último quarto de tempo de reinado. Já está
na reta final da sua vida. Acabe, por ser um rei ímpio, e não somente essa pessoa ímpia que não temia ao Senhor, ou que não andava nos caminhos do Senhor, a Escritura nos dá testemunhos a respeito não só dele, mas do seu próprio pai, que ambos foram os piores reis de Israel. Eles foram lá no norte, Omri, o pai de Acabe, já tinha se sobressaído como o pior rei de Israel, até que viesse o seu filho, Acabe. Acabe também é dado esse mesmo testemunho, que ele tinha se sobressaído em impiedade, em afastamento do Senhor, sem justiça, sem buscar a Deus, pelo contrário, incitando o povo à idolatria, ao culto a falsos deuses e tudo mais. Então nós estamos aqui, nesse reino do norte, diante do pior rei de Israel, e se, como também diz a Escritura, se fosse de só menos importância, ele ser o pior rei de Israel, ele vai casar com a pior mulher do mundo, Jezabel. Nós estamos aqui, o contexto aqui de Nabote, capítulo 21, de 1 Reis, é um contexto de trevas, é escuridão, é caos. Não tem aqui a ideia de que os justos reinavam e eram perseguidos pelo Senhor, ou pelos ímpios. Não tem aqui a ideia de que o rei era justo e de que, dentre os seus súditos, haviam ímpios que lhe davam trabalho. A ideia aqui é de que todo o governo, todo o segmento político e religioso, ele estava comprometido pela idolatria e pelo afastamento do Senhor. Lembrem-se que antes disso, nós já vimos aqui algumas outras vezes, quando Elias, ele vai e se apresenta a Acabe, dizendo que o Senhor, por conta da dureza do coração, por conta da impiedade e por conta da idolatria, o Senhor cerraria os céus por 3 anos e meio, e não desceria chuva, sequer orvalho sobre a terra. Após esses 3 anos e meio, o Senhor envia sim novamente chuva ao reino de Israel, e a proposta do Senhor é enviar chuva, e inclusive de fazer antes disso descer fogo do céu lá no Carmelo, era para dizer para o povo de Israel, inclusive, ou principalmente para o rei: olha, só eu sou o Senhor. Não é Baal, não é Baal-Zerá, não é outra divindade. Somente eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, Deus dos céus. Eu sou o Yahvé de Sevaor. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu que comando todas as coisas. Eu estou no controle. Vocês precisam adorar a mim. Inclusive, nesse tempo, onde Elias, ao descer o fogo do céu, ele conclama aquele povo para deixar de cochilar entre 2 pensamentos. Olha, vocês precisam decidir-se pelo Senhor. Vocês precisam abandonar esses maus caminhos e se decidir. Por quê? Porque a nação estava dessa forma dividida entre querer agradar ao Senhor e, ao mesmo tempo, querer agradar aos falsos deuses. E nós entendemos que não existe essa ideia de meio do caminho, de em cima do muro. A preocupação do profeta, e também é um juízo do Senhor para o seu povo, de dizer assim, vocês não podem andar nesses 2 caminhos. Vocês, na verdade, estão em trevas. Inclusive, a oração de Elias, lá na caverna, né, diante de Deus, a conversa dele com o Senhor, é de dizer: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei. E a resposta de Deus para ele é dizer assim: olha, nem tudo está perdido, Elias. É verdade que institucionalmente Israel está ajoelhado em idolatria. É verdade que a grande parte desse povo está longe de mim. Mas
ainda existe um remanescente, sim, fiel. Então, o tempo em que vive aqui Nabote é esse tempo. É o tempo onde o rei é ímpio, onde a sua esposa, a rainha, não somente é uma rainha ímpia, mas ela também sacerdotisa de um falso Deus, onde o sistema, a bússola de justiça desse povo aqui estava totalmente desprezada. O Senhor não estava sendo levado a sério aqui pela maioria do povo de Israel. E aí você pode pensar, mas Montainã, nunca houve realmente um rei em Israel, Reino do Norte, que temesse ao Senhor. Os reis que temeram a Deus foram os reis ali em Judá. Mas esses tempos de Acabe, com certeza, são os piores. Lembrem-se que o povo de Deus aqui, por conta de amarem ao Senhor, aquele remanescente fiel, por conta de ainda guardar a lei do Senhor, por conta de ainda fazerem menção do nome do Senhor, eles precisavam ou se esconder ou serem escondidos. Essa é a realidade que nós vimos lá quando Obadias, para salvar a vida daqueles profetas do Senhor, precisava esconder-eles em covas e alimentá-los a pão e água. Não era um contexto fácil, irmãos, de se manter a confissão no Senhor, a fé no nosso Deus. Acabe, ele não fugia à regra de ser esse pior rei de Israel. O Senhor novamente, após ter mandado chuva, o Senhor vai dizer, olha Acabe, você pode ir contra Ben-Hadad, os sírios, você pode pelejar contra eles, porque eu vou entregar eles em suas mãos. E a Escritura diz que Ben-Hadad juntou consigo 32 reis, fez um grande exército, enquanto o exército de Israel ficou na casa de apenas 7.000 homens. Mas o Senhor, novamente, com o intuito de abrir os olhos, ou de que aqueles homens atentassem para ele, deu uma grande vitória a Acabe. E para chegarmos ainda no capítulo 21 da nossa mensagem, o Senhor entrega Ben-Hadad nas mãos de Acabe, porém, Acabe diz assim, olha, eu sou um rei clemente, eu sou um rei misericordioso, e outra coisa, eu tenho também interesses mercadejantes ou financeiros com os arameus, com os sírios, e eu não vou matar o Ben-Hadad. Você, meu irmão, é a linguagem bíblica que é usada, Acabe chamando Ben-Hadad, você é meu irmão. Na verdade, eu vou fazer com que você volte em paz para a sua terra e nós faremos negócios novamente. Aquelas rotas de comércio, toda aquela coisa do financeiramente importante, nós reataremos. O Senhor novamente vai mandar um profeta a Acabe e vai dizer, olha, Acabe, vou te dizer uma coisa. Você poupou a vida de Ben-Hadad, pois a sua vida vai ser no lugar da dele. E os seus filhos no lugar dos filhos dele. E o seu povo no lugar do povo dele. Para chegarmos no capítulo 21, quero só que os irmãos atentem aí, e com as suas Bíblias abertas, vejam só o final do capítulo 21, do capítulo 20, versículo 43. Após o Senhor ter dito que a vida de Acabe seria pela vida de Ben-Hadad, que o povo de Acabe seria pelo povo de Ben-Hadad, as suas vidas, o verso 43 diz, foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. E então nós chegamos ao nosso texto. Sucedeu depois disto, que Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Esse palácio Acabe tinha lá em Jezreel. Irmãos,
Verso 2. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Quando eu era menino, assim, né, lendo essa passagem, gostava muito de ler 1 Samuel, 2 Samuel, Reis e Crônicas, por causa das guerras. Eu ficava sem entender por que Nabote, recebendo uma oferta tão generosa, uma oferta não era de qualquer pessoa, era do próprio rei, por que Nabote se opôs de forma tão veemente a essa proposta? Eu não entendia por que até quando, há um tempo atrás, na antiga igreja que eu congregava, lançaram um corinho do tipo: olha, Nabote, me venda a sua vinha. Eu não vendo, eu não troco, eu não dou, eu não faço negócio nenhum. Por que Nabote, recebendo essa proposta de negócio, que aparentava ser lucrativa, olha, você me dê, porque eu vou dar uma outra melhor em lugar da sua. Se você não quiser outra no lugar da sua, uma outra melhor, eu lhe pago em dinheiro o que ela vale. Você não vai perder nada, você não vai ter detração nenhuma em questão de valores. Você vai sair daqui, Nabote, com um documento selado, um edito real, de que o rei comprou a sua vinha e você tem amplo acesso a esse dinheiro. Você não precisa se preocupar com nada, não precisa se preocupar com o cartório, não precisa se preocupar, porque eu sou o próprio rei. Por que Nabote, ao receber esta proposta do rei, e parece que ao que o texto indica, o rei sai do seu palácio e vai até Nabote para fazer-lhe essa proposta? Porque herança em Israel não se tratava apenas de bens. Porque herança, nesse contexto aqui, não se tratava apenas de como nós temos, qual é o nosso conceito de herança hoje, não é? Por sucessão e testamento, os filhos recebem a sua parte e pode vender, pode negociar, trocar, o que for. Aqui não é assim. Nós estamos aqui agora debaixo da lei do Senhor. Herança em Israel não dizia respeito ao seu trabalho, não dizia respeito ao que você construiu, não dizia respeito à força do seu braço, não dizia respeito às suas noites em claro, não dizia respeito ao seu tempo de serviço. Herança aqui no contexto de 1 Reis, capítulo 21, de toda a escritura aqui no Novo Testamento, dizia respeito a que este povo, um dia, foi tirado do Egito, foi transportado com mão forte de lá, e agora herdara a terra prometida, e que o Senhor disse a eles: olha, como marca, como um sinete, como uma garantia de que vocês são meu povo, propriedade exclusiva minha, vocês serão mordomos daquilo que me pertence. Está lá em Levítico capítulo 25. Não é com respeito, Israel, ao que vocês granjearam. Não é com respeito a famílias de Israel, com respeito àquilo que vocês pleitearam. É com respeito a que eu, o Senhor, os entreguei. Então isso dizia muito mais respeito do que aqueles homens eram, do que aquilo que eles possuíam. É por isso que Nabote é tão consistente, e o versículo 3 é um choque contra a narrativa que nós vimos lendo. Nós vimos lendo que Nabote o jezreelita, habitando ali no vale de Jezreel, possuía uma vinha. O rei, ele sai do seu palácio, ele vai até esse homem, lhe faz boas propostas, mas agora o versículo 3, Nabote simplesmente não diz assim: rei, me dê um tempo, eu vou pensar,
Eu já adianto para o Senhor que a sua proposta é muito boa e eu devo considerar. Nabote não iludiu Acabe e nem se iludiu com as propostas de Acabe. A resposta de Acabe, ela é contrastante e ela é chocante para nós, porque ele traz o Senhor para a história. Ele traz o Senhor para dizer assim, ó, guarde-me o Senhor. Há outras versões dizem assim, ó, Deus me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Deus me livre de negociar contigo aquilo que o Senhor me entregou para cuidar. Eu, quando vi esse texto, eu vim com a perspectiva de que Nabote teria tanta consideração pelos seus pais que ele não se desfaria daquilo que os seus pais, com tanta luta, tinham granjeado, né? Mas a perspectiva bíblica é outra. Não é sobre o que nós possuímos, não é sobre aquilo que nós conseguimos. É sobre o Senhor e sobre o que Ele nos entregou. O verso 3 diz, guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Nabote é um exemplo, irmãos, eloquente para nós sobre como nós devemos lidar com as propostas do nosso coração, do mundo e de Satanás, para nos transviar ou para nos afastar do nosso Deus. Ele não parece, né, apelar para conceitos de filosofia, de oratória, conceitos de inteligência, de uma autossabedoria. O que a resposta de Nabote a Acabe, ela é muito piedosa, porque o fato é que essa resposta ela é tão piedosa que o próprio Acabe ele fica sem argumentos para lidar com essa resposta de Nabote. Então não se tratava de um mau negócio. Na maioria das vezes, as propostas que o nosso coração, o mundo ou Satanás nos façam para nos livrarmos da herança que já recebemos no Senhor, são de aparência muito bela. São de uma investida quase que impossível de não condescender. São de beleza onde nós possamos ficar realmente enlaçados. Ou, para não usar o termo enlaçado, mas embelezados. A resposta tem que ser piedosa. Não dá para pensarmos na hora em uma melhor resposta, em uma válvula de escape melhor do que se resguardar no Senhor, do que rememorar aquilo que nos traga esperança, aquilo que nos fortaleça, que nos encoraje e que, de alguma forma, nos faça sobressair essas situações. A resposta de Nabote é assim. Vejam que para dar essas respostas não precisamos ser alguém investidos de muita curadoria, de muito conhecimento. Não precisamos ser os melhores homens da terra, as melhores mulheres. Nabote nem é mencionado mais na Bíblia. Nem anteriormente a isso, nem após isso aqui. O trecho aqui de 21, ele vai ser citado também lá em 2 Reis, por Jeú. E por aí fica. Ninguém sabe o passado de Nabote, nem o futuro. Claro, a gente vai chegar aqui. Mas ele não era dessa envergadura toda. Mas quando submetido a abandonar a lei do Senhor, o mandamento do seu Deus, ele soube responder piedosamente.
Ele não apenas respondeu piedosamente, ele foi resoluto na sua resposta, ele foi firme. Na leitura até o versículo 16, nós vemos como este homem se manteve firme. Nós vamos aqui ao verso 4, irmãos. Meditaremos sobre o descontentamento de Acabe. Se Nabote estava lá, feliz, contente, e não precisou das propostas de Acabe para estar bem, Acabe é o descontente. Ele é este homem que, como tendo tudo, parece não ter nada. O verso 4 inicia com a mesma, aqui é a Almeida Revista Atualizada, o verso 4, ele inicia com a mesma ideia do versículo 43 do versículo 20, do capítulo 20. Ó. Então Acabe veio como? Desgostoso e indignado. Outras dizem desgostoso e irado, né? Para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Irmãos, não é a primeira vez onde Acabe ele age dessa forma. Nós vemos que, tanto no capítulo 20, ele age dessa forma de descontente, desgostoso. Isso levava este homem ímpio a ficar triste e irado com o mundo, com Deus, com o seu próximo. Quando ele soltou Ben-Hadad, o Senhor o repreendeu, ele ficou desgostoso. Agora, quando não pôde persuadir a Nabote para que vendesse-lhe a vinha, ele também ficou desgostoso e iracundo. Por fim, nós vemos que quando ele planejava, junto com o seu conselho, ir à guerra contra os arameus, em Ramote-Gileade, o Senhor também enviou lá o profeta Micaías. E Micaías disse: olha, você não deve ir, né? O Senhor está contra ti. Se você for à guerra, na verdade você vai morrer lá. A resposta do descontentamento, da ira, da indignação de Acabe é o seguinte: ele, o Micaías, que era homem de Deus, só profetiza coisa ruim contra mim. Este homem tem o mal na boca. Ele só consegue dizer de mim o mal. Acabe nele tinha um descontentamento para com o próprio Deus. Quando Acabe vem a Nabote, nessa sua ânsia de possuir a vinha, não é, irmãos, porque não é por Acabe não possuir uma herança. Não era por Acabe não ter uma grande possessão. Nós, na leitura desse texto, nós vemos que Acabe, ele possuía sim um palácio, e ao lado desse palácio era que Nabote possuía esta vinha. Esta vinha, esse palácio de Acabe, ele media aí 4,5 hectares. Era muita terra. Era terra para caber uns 6 castelões dentro. E ele vai chegar para Nabote e dizer assim: olha, dá-me tua vinha. Dá-me a tua vinha, porque eu quero usá-la como horta. A aplicação que, quando eu estava vendo esse texto aqui, é o seguinte: irmãos, aquilo que para nós é a vida, aquilo que para nós é a nossa herança, aquilo que para nós é o motivo da nossa esperança, aquilo que para nós nos inclui na aliança do Senhor, para o mundo é trivial. Para o mundo é mero capricho. Quando nós andamos diante de Deus piedosamente e quando nós rejeitamos as propostas de desagradar ao Senhor, para o mundo, para o ímpio, isso tem cheiro de morte. Isso parece loucura.
para Nabote, aquela vinha representava a herança do Senhor, representava a bênção de Deus, representava que ele tinha parte com o povo de Deus, representava de que ele estava mantendo a firme confissão de seus pais. Para Acabe, seria apenas uma horta, seria apenas um plantio, seria apenas um enfileirado de hortaliças, mero capricho. Aquilo que para nós é vida, não pense que o mundo entende dessa forma. Não tente, como o próprio Cristo diz, lançar as pérolas aos porcos. Porque eles voltarão, eles pisarão as pérolas, eles destruirão. É como você soltar uma centena de borboletas em um campo de ervilhas. Elas se maravilharão com aquele cheiro, com aquele odor, com aquela fragrância. Elas serão felizes, serão plenamente satisfeitas ali. Mas se você pega um animal que não tem essa mesma sensibilidade, que não tem aquilo como seu habitat, mas apenas como algo que pode ser consumido por ele, ele vai destruir aquele campo. Consideração nenhuma. Também nós não podemos esperar essa atitude daqueles que não amam ao Senhor. Nós não podemos esperar que eles, resignados, entenderão. O rei Acabe, como nós lemos aqui, ele não volta resignado. Ele entende que aquela vinha seria uma boa horta para ele, que seria um campo para as suas hortaliças. Nabote se nega a dar-lhe ou entrar em algum contrato com ele. Ele dá as costas, vai ao seu palácio, mas nada de resignação. Ele não está conformado com aquilo. Ele não está feliz com aquilo. Na verdade, ele nem entende por que Nabote se recusou de forma tão resoluta e firme. Porque quando Jezabel, ela entra em cena, e esse é o nosso próximo ponto, a conversa de Acabe é de alguém que não entendeu a mensagem. Desgostoso e indignado, Acabe e irresignado com a conversa e o desfecho com Nabote, Acabe parece conformado, mas Jezabel não. Vamos lá ao versículo 5, irmãos. Porém, o rei está lá, né? Sem comer, sem beber, olhando para a parede. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Acabe vai contar a história. E Jezabel, ela vai falar 5 palavras com Acabe. 5 palavrinhas. Essa mulher ímpia. Por que não comes pão? Por que está assim desgostoso o teu espírito? E aí ele conta a história. A segunda fala: como rei, é assim que você age? Não governas tu sobre Israel? Acabe, ele sabia que Nabote, embora ele não estivesse, o próprio Acabe não estivesse conformado, ele sabia que Nabote estava amparado pela lei do Senhor. Ele sabia que, embora sendo rei, ele não tinha poder absoluto sobre as terras, porque o próprio Deus diz: minha é a terra, e toda a sua plenitude, os habitantes, e tudo o mundo, e tudo que nele habita.
Mas Jezabel, como eu acabei de dizer, o ímpio não tem condições, ou pelo menos ele não quer entender. As palavras dela é: porque estás desgostoso, porque não come, que tipo de rei é você, que não vai lá e não toma de uma vez, por que você não age como rei? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração. Por isso, irmãos, por versículos como esse aqui, é que nós precisamos, cada vez, tendo ideia de que a Bíblia ela é uma história, não é um versículo, não é 2 versículos. Porque quando você abre textos como esse aqui, parece o Senhor falando para o seu servo, parece Deus encorajando o seu povo. Levanta-te, come. Parece o anjo falando com Elias lá na caverna. E as palavras de Jezabel soam como algo encorajador. Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Parece um justo falando, um piedoso. A quarta fala: eu te darei a vinha. E a quinta fala dela está lá no versículo 15. Levante-se e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, se cusou a dar-te por dinheiro. Pois Nabote já não vive, mas é morto. Irmãos, quando nós lemos essas passagens, parece que é algo que ficou na história. Parece que é algo sem paralelo, algo singular, algo que jamais se repete. Porque essa mulher ela se vale não somente de palavras, mas ela se vale realmente de poder. Ela se vale de poder político e de poder religioso. Vejam como é que esse homem aqui, ele é perseguido, Nabote é perseguido, e como se dá todo o estratagema. Parece algo tão piedoso. A destruição, irmãos, a perseguição, os inimigos do povo de Deus, não aparece algo, não parecem ser algo de cara, algo extremamente violento, pernicioso e destrutivo. São inimigos que se valem, sim, inclusive de textos bíblicos, inclusive de palavras de Deus, ou de um rito religioso para afastar, para nos fazer desistir da fé ou da promessa do Senhor. Ela não diz assim: olha, vamos buscar Nabote, a vinha dele então vamos buscá-lo, vamos matá-lo e pronto, você toma posse da sua vinha. Não. Ela chega para ele e diz: olha, eu vou agir, não se preocupe, vou trazer a vinha para você, Acabe. E os próximos passos dela, o próximo passo dela é escrever cartas. Olha, ela escreve cartas, aquele povo que vivia perto ali de onde Nabote provavelmente residia, e dizendo: olha, primeiro passo, vamos apregoar um jejum. Nós iremos juntar o mundo contra este homem. Nós iremos juntar a sociedade. Nós iremos juntar a própria vizinhança de Nabote contra ele. Porque o jejum não é algo legal. Restrição alimentar é contra-intuitivo. Restrição alimentar aqui, nesse contexto também, simbolizava quando alguma desgraça estava acontecendo e precisava ser resolvido,
E isto implicava de que o povo jejuaria até que fosse resolvido aquele problema. Então, o rei precisava de uma vinha. O rei precisava, na verdade, não de uma vinha, mas de uma horta. Alguém tinha essa vinha, que seria a horta, e essa pessoa não queria dar. Isso é lastimante. Isso, só por causa de temer ao Senhor, só para guardar as promessas do Senhor, só para fazer parte da aliança do Senhor, nós iremos mover, na linguagem aqui, minha mesmo, mas algo bem parecido com o que Jezabel quis fazer, nós iremos mover céu e terra, para que este homem seja desapossado da sua herança. Nós iremos mexer os pauzinhos, nós iremos contratar, nós iremos conversar, nós iremos enviar cartas, nós iremos se usar de todos os meios que estiverem à nossa mão, para que este homem seja desapossado daquilo que lhe pertence. Um jejum é apregoado. Falsas acusações e falsas testemunhas são levantadas. Nabote é acusado, é colocado em lugar de destaque. Falsas testemunhas se levantam contra ele. Ele é condenado, ele é levado para fora e apedrejado e morto. Nós entendemos também que, 2 Reis, capítulo 9, 25 e 26, que não somente Nabote foi apedrejado e morto, mas os seus filhos também. Você chega ao verso 16 e diz assim: e agora? Se eu fazendo tudo correto, se o pobre do Nabote, fazendo tudo correto, foi apedrejado e morto, o que será de nós? Qual é a esperança? Irmãos, quero relembrar a vocês o que diz o apóstolo Paulo. Se a nossa esperança estiver nas coisas desse tempo presente, nós somos quem? Os mais miseráveis. Louvado seja Deus, 2.800 anos depois, lá naquele mesmo vale de Jezreel, na parte alta do vale, numa cidadezinha que anteriormente nunca houvera sido mencionada no texto bíblico, Nazaré. Havia lá uma jovem chamada Maria. Ela foi visitada por um ser celestial, para que se cumprisse a palavra que está lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino se nos deu. O reino, o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Emanuel. Deus conosco. Este, a semelhança de Nabote, também é herdeiro. Conforme Marcos capítulo 12, verso 7, ele é o legítimo herdeiro do dono da vinha. É ele, somente ele, quem herda do Pai Celestial, não somente a terra, mas também a própria natureza e poder divinos. Diferentemente de Nabote, que aguardava as promessas, ele é o cumprimento das promessas. A Nabote foi oferecido outros bens, outras riquezas. A ele também lhe foi oferecido em troca da sua herança todos os prazeres deste mundo, conforme Mateus capítulo 4, verso 1 a 11. Mancomunaram contra os jezreelitas sobre como lhe tirariam a vida e lhe surrupiariam a vinha, para com Jesus, o Filho de Deus. Agiram de maneira semelhantemente atroz.
Ambos irmãos, Nabote e Cristo, foram postos em lugar de destaque. Nabote entre os seus, Jesus lá no Sinédrio. Enquanto falsas testemunhas os acusavam de blasfemadores de Deus e traidores do rei. Fora das portas da cidade foram mortos como malfeitores, mesmo que contra eles não constasse crime algum. Até aqui, as semelhanças são bem parecidas. Até aqui, quase nenhuma esperança. Ambos foram mortos, fora da cidade. Ambos foram condenados. Contra ambos se levantaram falsas testemunhas. Inclusive as acusações são idênticas. Blasfêmia contra Deus. Injúria contra o rei. Porém, Jesus, e distinto de Nabote, não ficou sujeito à inércia limitante e paralisante da morte. Nabote desceu à sepultura. Não pôde livrar sequer os seus filhos, que foram mortos após ele. Não pôde ficar para cuidar da sua herança. Acabe tomou, o verso 16 diz que, após receber a notícia, Acabe desce triunfantemente. Desculpa, foi eu que acrescentei o triunfantemente. Mas ele desce com certa proeza e rapidez. Ele parece que estava morrendo de fome em casa, mas quando recebeu a notícia, o verso 16, tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. É algo que dá uma ideia de simultaneidade, de rapidez, de pressa. Cristo não. Cristo, o nosso Senhor, não ficou sujeito a isto. O nosso Senhor não pôde ser escravizado pela consequência fatal do pecado. O pecado é a transgressão da lei, e contra ele demanda-se a morte, porque o pecado, o seu salário, a sua recompensa é a morte. Atos 2, versículo 24, diz que Jesus foi solto às ânsias da morte, os grilhões da morte não puderam reter. O próprio Jesus, em João 10, 18, diz, olha, ninguém pode tirar a vida de mim. Eu a dou, e eu tenho autoridade tanto para dar, como para readquirir. Jesus é aquele que herda do Pai toda a sua natureza, honra, glória, poder e majestade. É só lembrarmos de Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3. Ele é também aquele que nos comunica as bênçãos dessa herança. E esse texto eu quero ler com vocês, Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. Em Hebreus capítulo 1, nos fala de que, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Ah, quem pôs herdeiros sobre todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17 diz, o próprio Espírito, falando aqui do Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros ou igualmente participantes com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ele é aquele que nos comunica, que nos dá, que nos faz participantes, que nos faz herdeiros e co-herdeiros consigo. De tal modo, irmãos, que não somente nele
está a nossa herança, mas que também Ele é a nossa própria herança. Os irmãos ainda com a Bíblia aberta, abram em Efésios capítulo 1, versículo 11. Leremos o 11, o 13, o 14 e o 18. Ele é a nossa própria herança, e nós somos dele. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvirtes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A todas estas coisas, o Senhor nos colocou lá. É Ele quem nos introduz na presença de Deus. É Ele que rasga o véu. E agora nós temos acesso com ousadia ao Santo dos Santos. A linguagem também de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 12, é maravilhosa para nós. Porque lembra do início da mensagem, onde não é sobre aquilo que nós granjeamos, que nós lutamos, que nós, com as nossas próprias forças ou com o valor de alguma moeda, conseguimos. É sobre Cristo, é sobre Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre o primogênito da criação. É sobre esse que enche a tudo e a todos. É sobre Ele que os 24 anciãos e os céus e os 4 seres viventes prostram-se diante do Cordeiro. Eles têm harpas, têm taças de ouro, incenso, orações dos santos, e um cântico é entoado, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E não somente eles foram comprados para ficarem a mercê, ou parados, ou inativos, passivos, mas eles têm um ministério. Nós temos algo a fazer, não somente aqui, mas ao entender deste texto também no céu, e para o nosso Deus os constituir-se reino e sacerdotes. Glória ao Senhor. É a mesma linguagem também de Tiago, sobre sacerdócio real, sobre a nação eleita, sobre o povo, como sendo propriedade exclusiva de Deus. Nós podemos realmente, irmãos, com o peito encharcado de esperança, com a mente iluminada e o coração palpitante e fervente pelo Senhor, sairmos daqui esperançosos e encorajados. O Salmo 16 é maravilhoso, não é? Caem-me as divisas em lugares maravilhosos. É muito linda a minha herança. Pois não deixarás a minha alma na morte. Não vai me deixar lá. O nosso Senhor não ficou lá na morte. A sua alma não ficou no Hades. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Aplicações, irmãos. Só conseguiremos, irmãos, diante de tudo isso, nos manter firmes diante das investidas do coração, do mundo e do próprio Satanás,
se retivermos firmes a palavra do testemunho. Os irmãos já viram esse texto? Lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 11. Quando é narrado ali para nós que o anticristo, que é a besta que sobe no mar, o falso profeta, a besta que sobe da terra, ou seja, o sistema político, o sistema religioso e o próprio diabo, o dragão, Apocalipse 12, vão lutar contra a igreja, perseguir esse povo, martirizá-los, mas somente por uma causa esse povo de Deus não sucumbe a Satanás e ao mundo. O verso 11 vai dizer: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Só nos manteremos firmes, com os pés firmados na rocha, mantendo firmes a confissão. Aquilo que para nós, servos de Deus, vale realmente a vida, para o mundo não é nada. Para Acabe, a herança de Nabote, como já disse, lhe serviria apenas de pasto, de horta. 1 Coríntios 1,18 diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Não tem sentido. É desfavorecido o ímpio de entendimento. A mensagem da cruz não vale nada. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É a mesma linguagem também de Romanos 1,18. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. 2 Coríntios, Paulo, ele usa aquela metáfora de nós somos o aroma cheiroso de Cristo. Para nós, esse aroma é vida para a vida. Para eles, é morte para a morte. A ideia era de um general que sai à guerra e volta triunfante da sua batalha, vencedor daquele combate, e a sociedade o recebia com flores, jogando flores e rosas no caminho, e com o passar dos cavalos, das carruagens, esmagando aquelas flores, subia ali um aroma intenso, de florido, de vida para a vida, mas para os que se perdem, de morte. Terceira e última aplicação, irmãos: aonde estiver a sua herança, ou aonde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A nossa glorificação, irmãos, não é a linguagem hipotética que nós poderíamos usar. Seríamos glorificados. A nossa glorificação não é uma tentativa do Senhor. Não é algo que está em dúvida. A glorificação do povo de Deus, a vida com Deus, a eternidade nas moradas celestiais, não é algo que Satanás e o mundo podem lançar dúvidas, e nem o seu próprio coração pode duvidar. A nossa glorificação é um fato consumado lá na cruz. Lá na cruz, a palavra de Deus diz que Jesus pegou o escrito de dívida que era contra nós, e ele encravou lá. Lá, ele expôs os principados, as potestades, e triunfou sobre eles, lá na cruz.
Parece que ali estava a derrota final, ali parece que estava o último suspiro, ali parece que a esperança de homens como Nabote se esvaíra. Pelo contrário, o nosso Senhor estava ali, no Tetelestai, consumando para nós eternamente a nossa vitória sobre o mundo, sobre a morte, sobre o pecado. Estava ali nos livrando eternamente da ira do Deus Todo-Poderoso. Estava ali eternamente nos fazendo a sua herança. E Ele a nossa própria. Caíram, irmãos, as divisas em lugares a menos. É muito linda a nossa herança. Que Deus nos abençoe. Deus nos ajude a porfiar. Que o Senhor nos preserve, nos guarde e nos fortaleça. Para a sua honra e glória. Em nome de Jesus Cristo. Gostaria de orar com os irmãos.